Meu nome é Luísa, eu sou médica de família e comunidade, trabalho num posto de saúde, trabalho no Coletivo Feminista, que é uma ONG que faz atendimentos ambulatoriais aqui em São Paulo. E é isso. E você, Carol? Se Bom, apresenta. meu nome é Carol, é, eu sou instrutora de percepção de fertilidade, eu fiz minha formação no método Justice, mas de formação eu sou antropóloga e agora estou estudando nutrição, eu também sou aqui de São Paulo, e eu trabalho mais online, especialmente agora, né, com a pandemia, mas vocês podem me encontrar no Insta ou no site Fluência Corporal. Que é um Instagram super legal, diga-se de passagem, né? Que traz bastante informação, assim, ele é bem informativo sobre os métodos e que é o que a gente vai falar agora, né? Sim, essa é a ideia. E, e acho que a gente também, a gente quis fazer essa live porque a percepção de fertilidade ela é pouco conhecida ainda, né? Então a gente percebe várias pessoas, principalmente mulheres, procurando atendimento, né? Mulheres que pararam a pílula contra a pílula hormonal, né? Os métodos hormonais, pílula, injeção, e estão buscando métodos contraceptivos não hormonais. E aí passa por, né, um desses métodos é a percepção de fertilidade, né? A gente conversa sobre camisinha, DIU, percepção de fertilidade, diafragma, e as pessoas ainda confundem muito, né? Então ainda acham que percepção de fertilidade é a tabelinha, ainda sabem pouquíssimo sobre esse método. Então a gente acha que seria uma live bem legal para informativa e para aprofundar esse conhecimento que ainda é pouco difundido de uma certa forma e que a gente também tem interesse em estudar, né? E se aprofundar e, enfim, aprender com você. Porque, claro, né, que numa consulta que se fala de várias coisas, é super difícil aprofundar questões de percepção de fertilidade, né? Muitas vezes é necessário vários encontros, então acho que falar do método, dos limites, enfim, vai ser bem legal. Sim, acho que isso que você está comentando é interessante pensar que percepção de fertilidade, na verdade, é um método bem antigo, né? O Billings, que foi o primeiro método, surgiu lá nos anos 60, muito próximo, na verdade, baseado nas mesmas pesquisas que acabaram culminando no desenvolvimento na pílula. Mas aí a gente tem essa questão que os métodos de percepção de fertilidade, esses primeiros, eles foram muito desenvolvidos pela Igreja Católica. Então, eles acabaram ficando muito restritos dentro de um certo domínio religioso. E só a partir dos anos 80 mesmo que a gente começa a ter algumas mulheres que estudam esses métodos católicos e tiram eles de dentro desse lugar religioso, que é a Toni Weschler, né, que escreveu o Taking Charge, que a gente pode falar um pouco mais o que é esse livro daqui a pouco, e também a minha professora, Geraldine, que aí fundou o Justiça, algumas outras também. Isso muito no âmbito Estados Unidos, Canadá, Europa, e até isso chegar, né, aqui no Brasil, a gente precisou da internet, de muito mais coisa para esse conhecimento começar a chegar aqui de uma perspectiva laica, de uma forma, enfim, um pouco mais consolidada, né, enquanto método e não enquanto um conhecimento mais intuitivo sobre a fertilidade, que eu acho que é importante a gente diferenciar essas coisas para também conseguir diferenciar tabelinha de percepção de fertilidade, né? Então, na verdade, a tabelinha, ela surgiu nos anos 30 e basicamente falava isso. Então, a maioria dos ciclos das mulheres tem aí, em média, 28 dias. A fase lútea, né, que é essa fase pós-ovulatória entre a ovulação e a menstruação, tem em média 14 dias. Então, a gente vai calcular que do dia 9 ao 18 é fértil. Pronto, acabou. O que acontece é que ciclos variam, né? Então, quem nunca enfim, teve. Aqui, agora na pandemia mesmo, né? Que todo mundo ficou muito estressada. Eu ouvi muitos relatos de mulheres que tiveram ciclos muito longos, ou enfim, qualquer momento da vida, né? Isso pode acontecer. Alguma questão emocional mais forte, enfim, qualquer coisa.
E aí, realmente, a tabelinha é um método muito pouco eficiente por causa dessas variações. E percepção de fertilidade não tem nada de dessas previsões estatísticas. A gente realmente aprende a observar diariamente o que está acontecendo no nosso ciclo através de 3 sinais principais. Depende um pouco do método, né? Existem vários métodos de percepção de fertilidade. No que eu ensino vai ser o muco cervical, a temperatura basal e variações na posição do colo do útero. Alguns métodos também vão usar a fitinha de LH, ou algumas outras coisas, alguns outros sinais secundários, mas é basicamente isso, é isso também que está no Taking Charge. E a partir da observação desses sinais, a gente também aprende, né, como funciona a fisiologia no nosso ciclo, então estrógeno, progesterona, como essas coisas se relacionam com esses sinais, e a gente consegue saber com bastante precisão quando está fértil, quando está infértil. Então, em uso perfeito, que seria aprender como instrutora, seguir todas as regras do método, não ter nenhum tipo de relação no período fértil, e fazer as observações todos os dias, tem uma eficácia de 99,6%, que é basicamente igual à eficácia de pílula, de DIU, dessas coisas. A questão é quando você não faz o uso perfeito, né? Que aí já tem uma variação que hoje, dependendo do método que você usa, o uso típico fica entre 2% a 24% de falha. Então, é realmente quem quer usar percepção de fertilidade tem que colocar isso como um compromisso de vida, né? Não é, não é como você colocar um DIU que você nunca mais vai precisar pensar nisso. É um método que demanda responsabilidade. Isso não significa que ele é inatingível, que ele é muito difícil, mas é um método comportamental, né? Então a gente tem que estar disposta a isso. Por isso também não é um método para todo mundo, né? Para quem quer. Sim. Isso que você está falando é super importante, né, Carol? Porque, bom, primeiro que da onde veio a tabelinha, né? E esses métodos os métodos comportamentais de perceber a fertilidade mais intuitivos, mas sem essa sistematização, e muitas vezes ainda vem com essa crença quando a pessoa não aprofunda, né, e não vai estudar o método Justice, né, a Fertility Awareness, né, que é o termo em inglês, ainda acha que a ovulação acontece na metade do ciclo, né, mesmo para ciclos que variam. Então, às vezes, a mulher até entende que o ciclo dela é mais curto ou mais longo e que ele é regular, só que continua achando que a ovulação acontece na metade do ciclo. Ou o que muitos aplicativos mostram, né? Porque teve essa coisa dos aplicativos que todo mundo usa hoje em dia. Uhum. É que os aplicativos ainda fizeram um upgrade, né? Que é mostrar que a ovulação não acontece no meio do ciclo, mas que ela necessariamente acontece para os aplicativos 14 dias antes da próxima menstruação, o que também é um problema, né? Porque essa fase lútea, né, essa segunda fase do ciclo, que a gente pode explicar melhor como funcionam, né, as fases do ciclo, ela não dura 14 dias para todas as pessoas, né? E os aplicativos, eles padronizaram isso um pouco. Então, é uma ajuda, acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento para muitas pessoas, mas ainda não é muito fidedigna essa informação, né? Não, acho que é muito importante, assim, se a pessoa quer usar um aplicativo, pode usar, tipo, como uma forma de, sei lá, colocar seus dados, saber quanto dura seu ciclo. Isso, enfim, também a gente pode entrar na discussão, né, sobre o que são feitos com esses dados, mas, enfim, você nunca deve confiar nem no dia que ele está falando que sua menstruação vai descer, nem no dia que seria a sua suposta ovulação. Porque o aplicativo não está vendo o que está acontecendo com o seu corpo, né? Ele, que nem a tabelinha, ele está fazendo uma previsão estatística. É que ele tem um algoritmo um pouco melhor do que se tinha nos anos 30. Então ele vai vendo, Exato. né, de acordo com o seu passado, qual é a média de duração do seu ciclo. Mas nada garante que seu ciclo sempre vai ter, sei lá, 32 dias. Você pode ter um ciclo mais curto, você pode ter um ciclo mais longo. Muitas coisas podem variar. Então, necessariamente não acredite no aplicativo. Tipo, muitas das pessoas que eu atendo chegam, tipo, muito desesperadas, ou muita gente no Instagram me manda mensagem, tipo, nossa, será que eu tô grávida? Porque era pra minha menstruação descer ontem. Meu aplicativo falou, e isso acaba gerando muitas vezes mais estresse do que, Uhum. do que algo positivo, né? Então,
uma consideração. Mas aí, voltando na pergunta que você tinha feito sobre essa questão dos 14 dias. Então, a fase lútea, que é a fase pós-ovulatória, ela em média deve durar 10 a 16 dias. Mas E ela varia, né? mas varia, ela é mais ou menos fixa. Então, por exemplo, minha fase lútea ela tem uma média de 12 dias. Então, ela vai variar, sei lá, entre 10, 11, pode ir um dia, 2 dias para cima, para baixo. Mas, assim, ela é relativamente fixa, mas ela não tem 14 dias em geral. É muito raro eu ter uma fase lútea de 14 dias e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Algumas fases lúteas podem ser até mais curtas, assim, especialmente no pós-parto ou parando contracepção hormonal. Eu já vi fase lútea de 8, 9 dias. Então, isso pode acontecer. E a fase folicular, que é a fase que vem antes da ovulação, aí ela é extremamente variável. Porque aí acho que a gente pode entrar um pouco melhor em como que funciona o ciclo para conseguir explicar isso daí. Então, o que acontece quando a gente menstrua, é quando os nossos hormônios sexuais, né, o estrógeno e a progesterona, estão lá embaixo. Então, a gente está produzindo muito pouquinho, e aí nosso endométrio vai descamar, né, que é essa camada mais externa do útero, que é o que a gente vê na menstruação. Aí, à medida que o ciclo vai, né, que vai passando o tempo, os nossos folículos, que é o óvulozinho com um amontoadinho de células em volta deles, começam a crescer. E essas células que ficam em volta do óvulo produzem estrógeno. Então, à medida que a gente vai produzindo, esses folículos vão crescendo, a gente vai produzindo mais estrógeno. E aí que já entra a questão do primeiro sinal de fertilidade, que é o muco. Então, quando a gente está produzindo bastante estrógeno, a gente acaba vendo o muco. Por isso que o muco é o principal sinal de fertilidade, porque ele determina quando começa o nosso período fértil. Outra coisa super importante do estrógeno é que é ele que indica para o nosso cérebro que está tudo pronto ali para a ovulação acontecer, né? Que esse folículo já está grande o suficiente, que esse óvulo já está maduro, e aí nosso cérebro libera o LH, que alguém tinha perguntado, é o hormônio luteinizante, que ele dá um pico lá no meio, né? Sei lá, divide essas duas fases do ciclo, não necessariamente a metade do tempo. E aí esse LH, ele avisa para o nosso ovário, né, para esse óvulo ser liberado lá, e aí ele pode ser fecundado. Esse momento dura só 12 a 24 horas, o tempo de vida do óvulo, então é muito pouquinho. E esse folículo ele se transforma numa outra glândula que a gente chama de corpo lúteo. E, enfim, a coisa importante do corpo lúteo é que ele passa a produzir progesterona e continua produzindo um pouquinho de estrógeno. Então, a progesterona, ela vai inibir a produção de muco, então depois que a gente ovula, a gente vai ficar seca de novo, vai aumentar um pouquinho a temperatura basal, então a gente consegue ver, né, o gráfico bifásico, a variação da temperatura, que é o nosso segundo sinal, e ele também impede que tenha outro pico de LH, então você não consegue ovular mais de uma vez por ciclo. E aí, né, E aí, esse corpo lúteo, ele é fixo. Então, ele tem um tempo fixo de vida, né? Ele não depende de outros fatores externos. Por isso que 10 a 16 dias depois, em média, ele vai simplesmente diminuindo de tamanho, produzindo cada vez menos estrógeno e progesterona, e aí a gente menstrua. Diferente da fase inicial do ciclo, que tudo está informando o nosso corpo sobre as condições externas, ambientais, né? Então, pensa que, sei lá, há 5.000 anos atrás, as mulheres tinham basicamente o mesmo corpo que a gente tem hoje. Então, se elas estivessem no momento, sei lá, de migração ou de falta de comida, de alguma coisa, seria muito, muito ruim engravidar nesse momento. Então, o que o nosso corpo faz? Ele simplesmente não ovula. E aí, hoje em dia, a gente vê a mesma coisa. Então, momentos de estresse, momentos em que a gente, sei lá, muda a alimentação, começa a fazer uma prática de exercício físico muito, muito intensa, as mulheres também podem ficar com um ciclo mais longo. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase pré-ovulatória, porque é aí que pode variar mais. Isso é importante, né, Carol? Quando eu falei de ser variável a fase lútea, eu estava falando de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Mas para uma mesma pessoa, normalmente é fixa, né? Que é aquilo que você estava falando, que a sua dura em torno de 12 dias, a minha dura em torno de 13, nenhuma 14, tá vendo, gente? Mas é isso, né? A primeira fase, que é a fase folicular, que está sujeita a vários fatores externos aí influenciando, que é a fase de produção de estrogênio e que vai produzir o muco, né, que vai mudar o nosso muco. Isso também é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente associa o muco necessariamente
a ovulação. E não, né? O muco ele pode estar presente em toda essa primeira fase, né? Que o estrógeno. Isso é uma coisa que também é importante de saber quando a gente está fazendo percepção de fertilidade, avaliando o muco né, e medindo a temperatura para saber quando ovulou. Às vezes o muco ele já está com um aspecto que, se a gente ficar atenta somente a ele, a gente fica perdida, né? Nessa coisa da, será que eu já estou ovulando? Será que eu não estou? Porque isso é uma dúvida frequente das pessoas que fazem percepção de fertilidade. Tá, eu observei meu muco, ele ficou clara de ovo. Ele está clara de ovo há 10 dias. E às vezes pode acontecer por conta do estrogênio, né? Pode acontecer, provavelmente você está tendo clara de ovo por 10 dias, ou você não está sabendo fazer a observação da forma mais precisa do mundo, ou tem algum tipo de desregulação hormonal, porque a gente não esperaria ver isso por tanto tempo. Mas super pode acontecer, né? E aí é uma coisa, tipo, por que que eu estou tendo tanto muco? Isso é uma questão que pode ser investigada também. Mas acho que isso que você falou é super importante, porque o muco é só uma indicação de presença de estrógeno. E para acontecer a ovulação, precisa liberar o LH. Para liberar o LH, a gente precisa chegar num nível de estrógeno muito alto e sustentado por um período de tempo relativamente longo. Então, é muito comum você ter muco alguns dias, e aí alguma coisa acontece e regride, né, essa produção de muco. E aí você não ovulou. E aí você volta a ter muco de novo. Então não significa que você teve várias ovulações por ciclo, no mesmo ciclo, mas que você teve várias Sim. tentativas de ovulação. E aí o muco a gente sempre deve considerar fértil, porque acho que eu não falei isso, mas no muco o espermatozoide sobrevive por até 5 dias. Quando a gente está sem muco, o espermatozoide morre em poucos minutos. Então, sempre que a gente vê muco, eu posso não saber, né, se eu vou ovular dali a alguns dias ou Uhum. não. Mas eu sei que meu corpo está receptivo a espermatozoides, então tem que considerar fértil, mesmo que isso não resulte numa ovulação. E acho que isso é muito importante, assim, porque quando a gente começa a aprender percepção de fertilidade, o foco acaba sendo tipo, ai, quando é minha ovulação? Quando aconteceu? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? E, na verdade, o importante é saber quando você está fértil ou não, né? É muito mais uma questão de perceber todos os dias de potencial fertilidade do que necessariamente a ovulação. E acho que teve uma pergunta aqui: qual a melhor forma de fazer observação de muco, que acho que é interessante responder, porque existe muita confusão a respeito disso. Então, percepção de fertilidade é um conjunto de métodos. Existem vários pesquisadores, vários grupos de, enfim, que organizam métodos de percepção de fertilidade diferentes, todos com a mesma base teórica, mas cada um teve uma forma específica de observar e de sistematizar o que está sendo observado e de criar as regras em cima disso. Então, quando você decide aprender um método de percepção de fertilidade, você precisa escolher um que já existe. Você não pode criar a sua própria forma, porque senão existe uma grande chance de você ficar fazendo um Frankenstein e perder a eficácia dele. É tipo, foca em um e vai lá. Por isso, então, quando eu falo da melhor forma de fazer observação de muco, eu estou sendo viesada, eu estou ensinando do método que eu ensino, que é o Justice, e que eu gosto muito, acho que é, assim, enfim, eu já usei o Taking Charge também, e eu acho o Justice mais preciso nisso. Então, o que eu ensino, né, às pessoas é você pega toda vez antes e depois também de ir no banheiro, são dois momentos super importantes de fazer observação, antes de tomar banho, antes de dormir também. Sim, são 1 milhão de vezes ao longo do dia. Isso é importante porque o muco pode aparecer de manhã, não aparecer à noite, vice-versa. Então, tem que fazer muita observação mesmo. Aí você, né, quando você for no banheiro, pega, dobra o papel higiênico em quadradinho, passa de frente para trás. Então, da vulva em direção ao ânus. Quando estiver passando esse papel, já presta atenção na sensação de passar ele. Então, se ele está muito deslizante, tá tipo escorregando muito, parece que você, sei lá, besuntou um monte de óleo de coco na sua vulva, isso já é uma indicação de muco, de fertilidade, mesmo que você não veja nada entre os dedos. Porque às vezes o muco ele é composto por até 98% de água. Então, às vezes, ele não forma a clara de ovo, né? Às vezes ele dá só essa sensação deslizante. E isso é relativamente comum, tá? Depois que, né, você prestou atenção na sensação, você vai olhar para o papel, tentar pegar alguma coisa entre os dedos. Se conseguiu pegar alguma coisa entre os dedos, você vai definir qual é a cor, consistência e elasticidade, mas enfim, tudo que você pega entre os dedos vai ser considerado fértil. Independente se isso é cremoso, se isso é clara de ovo,
se é muco, você deve considerar fértil, mesmo que signifique outra coisa, né? Aí é, pode ser pode ser enfim, uma regulação hormonal, pode ter outras coisas que causam um excesso de muco, mas isso a gente só sabe depois de muito tempo, sei lá, 1, 2, 3 meses usando o método, para realmente tipo, chegar numa conclusão de que você está vendo um muco que não é algo desencadeado por esse processo, né, de estrógeno que vai estar aumentando até chegar na ovulação. Essa coisa de observar muco pelo diafragma, observar muco quando vai fazer toque de colo de útero, observar o creminho que fica na calcinha. Tudo isso você tem grandes chances de confundir muco com descamação vaginal. Então, muita gente acha que tem 10, 20 dias de muco porque tá achando que descamação vaginal é muco, tá fazendo um excesso de observação. E aí entra realmente essa questão da rotina de observação, porque o esperado é que você veja, sei lá, de 2 a 7 dias de muco por ciclo. É isso que eu ia falar, porque às vezes as pessoas confundem, né? Acham que muco é igual a secreção vaginal por si só. Então, né, a descamação vaginal, ela tem várias células, é de vários tipos. E o muco, né, que você está falando, é uma secreção específica que é consequência dessa concentração maior de estrógeno. E eu acho que uma coisa que é fundamental é que só a gente se acompanhando nesse processo e realmente fazendo o método de percepção de fertilidade que a gente escolher, que a gente vai conseguir diferenciar, né? Que é algo que vem da consciência corporal, assim, né? Igual quando a gente nunca reparou, às vezes, na vulva, na secreção vaginal, nunca se perguntou o que é muco, o que é descamação, e aí, de repente, se depara com o universo. E acho que quanto mais a gente faz essa observação, mais a gente consegue diferenciar. Foi por isso que né, por isso que a Carol estava falando que se uma pessoa acha que está com 10 dias de clara de ovo, 10 dias de muco, talvez haja algo errado aí, né? Tem algo errado. Ou na Muitas vezes percepção, ou na. muitas vezes é só na percepção mesmo. Sim, não algo errado de doença, né? Mas na percepção de, às vezes, a gente acha. É isso, né? A gente viu na calcinha uma secreção e acha que é muco, né? A gente acha que qualquer secreção vaginal é um símbolo de fertilidade. Não é isso, é super importante, porque é o que vai diferenciar os dias férteis dos dias não férteis, né? Sim, acho que é entender isso, né? A gente tem, enfim, a região da nossa vulva, a vagina, tá produzindo vários tipos de secreção, né? Então, o muco especificamente é produzido pelas células do nosso colo do útero, só quando tem estrógeno. E já a vagina, ela é uma mucosa, né? Então, imagina a boca ou o nariz, tem sempre uma umidade lá, faz parte da nossa proteção. Então, são células da vagina que vão morrendo, é nossa microbiota vaginal que está produzindo lá uma série de Uhum. substâncias. E para algumas mulheres, essa descamação vaginal vai ser um pouquinho maior, e para algumas vai ser um pouquinho menor. Então, você pode ter gente que tem uma secreção muito maior que aparece na calcinha. Se não tem cheiro, se não tem nada, coceira, nada errado, isso é totalmente normal. O muco é diferente, por isso que ele é cíclico, né? Ele vai aparecer só nessa fase do ciclo e a melhor forma, e eu acho que realmente vê no papel para diminuir essa confusão. E aí entra a questão, né? Percepção de fertilidade você precisa estudar para poder usar, que acho que era alguém que estava perguntando como que aprende a ver essas secreções. É através de estudo. Então, todos os estudos, né, de eficácia do método foram feitos com pessoas que aprenderam através de uma instrutora. E aí, aqui no Brasil, tem tem a fertilidade consciente e a fertilidade positiva estão se formando num outro método que chama FEM, mas eu acho que elas ainda não estão atendendo. E tem uma instituição que chama Sempaflan, que é uma instituição católica que ensina o Billings. Então, realmente são essas três opções de pessoas que estão realmente formadas em um método de percepção de fertilidade que podem te ensinar a fazer uso perfeito disso. Você também pode tentar aprender por livro, que aí também não tem nenhum traduzido para o português. Sim. Então, também tem essa barreira, né? Existe o Taking Charge of Your Fertility, que é o livro que, enfim, é o melhor livro de percepção de fertilidade. Ele é um calhamação e aí lá também explica, você pode tentar aprender sozinha.
E tirando isso, assim, aprender via site, via Instagram, a informação vai ficar muito picotada. Eu realmente não recomendo que você faça isso como método contraceptivo. Você pode até, enfim, começar a se observar, isso é muito válido, mas quando a gente fala de método, tem que ter uma sistematização maior. Então, E aí é, entra nos. Eu acho que várias coisas interessantes, né? Primeiro que a gente está falando de muco e secreção de escamação vaginal, né? E as pessoas estão comentando aqui. E aí entra numa outra coisa que são os corrimentos, né? Os desequilíbrios de fato, que podem também ser confundidores, né? Ou até a excitação, a lubrificação da vagina pela excitação, candidíase, né? Então, esse autoconhecimento, essa consciência corporal que vai se desenvolvendo, ela é importante também para diferenciar essas coisas, né? Saber o que é desequilíbrio, o que é uma infecção que precisa de talvez uma ajuda médica, o que é excitação, o que é só descamação vaginal. Então, sim. E acho que existem esses metodologias. pormenores. E Existem também porque a gente está metodologias. numa. Ah, desculpa, pode Pode falar. falar. Não, que eu ia falar que a gente está numa cultura, né, ainda de que a vagina tem que ser seca, né? De que a gente não produz secreções. Então as pessoas ainda, a gente ainda recebe várias pessoas incomodadas com a secreção, ou com a presença do muco. Eu já vi mulheres sendo tratadas, né? No período fértil, com pomadas vaginais e estavam só apresentando muco fértil e estavam ali todo mês recebendo pomada vaginal. Então também acho que não dá para descolar disso, né? Dessa cultura que não entende, né? Que vaginas têm secreção, que a calcinha vai ficar manchada mesmo, que isso é normal. Então acho que um pouco e acho que também tem uma coisa quando as mulheres param a pílula e começam a ter mais secreção e começam a perceber o próprio muco, muitas estranham também, né? Isso é uma coisa interessante de estranham achando que tem algum problema, né? Achando que tem algo errado e sem entender que isso faz parte. Sim, eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, né? Mesmo que, enfim, você não use o método, mas só você saber. Ai, o gato derrubou o copo. Só de você saber que, enfim, é normal ter algum tipo de secreção na vagina, né? Porque acho que é mais uma forma do patriarcado controlar a gente, né? Tudo que sai do nosso corpo é errado, a vagina é suja, você não pode tocar nela. E quando a gente começa a aprender percepção de fertilidade, ou enfim, a se conhecer melhor, eu vejo que muita gente, tipo, vem me agradecer assim no Instagram, no inbox, tipo, nossa, tipo, eu tomei pílula porque eu tinha muco. E eu nem sabia disso, ou eu passei pomada, ia sempre, enfim, postinho em médico, porque eu achava que eu tava com uma doença e era só meu muco ou minha descamação vaginal, não tinha nada, e eu ficava morrendo de Sim. medo, tipo, e o medo, né, é sempre algo muito presente. Acho que quase todo mundo que eu atendo tem o medo ou do corpo, da vagina, de engravidar, de não saber nada. E acho que isso é muito empoderador, né? De você saber, tipo, ah, tá, agora tem algo estranho aqui, então vou no médico, ou tipo, Uhum. aqui tá tudo normal, não preciso me preocupar, sei o que está acontecendo, sei conversar com o médico também, né? Explicar, tipo, olha, meu muco tá, sei lá, meu corrimento tá assim assado, ou o meu ciclo tá muito longo, eu não ovulei ainda, tipo, você consegue também precisar muito melhor o que está acontecendo, né? Então, provavelmente o atendimento de profissional de saúde que você vai ter, se for um profissional aberto, também vai ser muito melhor. Uhum. Sim, e já parte de um outro lugar, né? Que é que a gente estava até conversando sobre isso e acho legal de falar, né? Que quais são os ganhos, né, da percepção de fertilidade para além de ser um método contraceptivo, para além de usar a percepção de fertilidade para evitar a gravidez, se for o caso, são vários os ganhos, né? Então, a coisa da consciência corporal, de partir desse lugar e poder construir uma autonomia, né? Que é saber pedir ajuda para a pessoa certa, que pode ser
para uma amiga, quando for o caso, pode ser para uma médica, quando for o caso, pode ser para uma instrutora de percepção de fertilidade, quando for o caso, mas já partindo de um lugar de autoconhecimento é bem diferente de achar que tudo está errado no corpo, quando na verdade não está, né? E aí ser medicalizada, porque alguém até comentou, os médicos não aprendem sobre muco? Não aprendem, a gente não aprende sobre muco. A gente aprende sobre os hormônios, sobre o LH, sobre o FSH, sobre o estrogênio, mas as experiências das mulheres, as experiências das pessoas que produzem muco, que menstruam, elas são totalmente descoladas, né, desse aprendizado teórico. E eu acho que sim, que as secreções elas sempre são vistas como uma patologia. Muitas das coisas, né, fisiológicas são vistas como patologia. A menstruação, a secreção, né, os cheiros todos. Então acho que e aí entra numa outra pergunta que é quem pode fazer o método, né, Carol? Quem pode usar a percepção de fertilidade? Quem são as pessoas que se beneficiam desse método como um método contraceptivo daí, né? Acho que como autoconhecimento é geral, né? Observar o próprio corpo, observar a vulva, a vagina, as secreções, o muco, mas como método contraceptivo, acho que é legal a gente falar, né? Tá, todo mundo pode usar o método, não tem nenhuma restrição. A única questão é vontade e informação. Então, se você não tá afim de aprender, se você não acha que, enfim, que você vai conseguir olhar seu muco, se isso daí te dá horror, então não é para você. Tirando isso, tendo informação e vontade, qualquer pessoa pode usar. Independente se está parando pílula, se está na perimenopausa, se está amamentando. Claro, são fases mais difíceis, mas não tem nenhuma contraindicação, a não ser vai ter que estudar um pouquinho mais. Inclusive, pode ajudar muito, né? Então, sei lá, para quem tem, sei lá, síndrome dos ovários policísticos, que é algo bem comum, parece que, nossa, então meu ciclo é muito irregular, não vou conseguir usar percepção de fertilidade. E pelo contrário, você talvez consiga cuidar melhor da sua saúde por entender melhor o que está acontecendo no seu corpo. Então, realmente não existe restrição, é só essa questão de vontade e educação. Então, percepção de fertilidade ele nasce, né, com esse intuito de ser um método contraceptivo, depois ele ganha uma outra função aí, que é ser um método conceptivo. Então, né, como você sabe, quando você está fértil ou infértil, a gente basicamente inverte as regras e aí, enfim, você vai ter que ter relação nos dias em que você está fértil, nos dias em que você está vendo muco. E tem estudos também, né, comparando percepção de fertilidade enquanto método conceptivo, se isso vale a pena ou não. E o que se tem visto é que, sei lá, uma pessoa que usa percepção de fertilidade não vai engravidar mais do que uma pessoa que não usa, mas ela vai engravidar um pouco mais rápido. Então, o tempo para gravidez vai ser menor, né? Em Sim. um ano vai ser a mesma coisa, mas, sei lá, você talvez consiga engravidar em 1, 2, 3 meses por conseguir escolher melhor o dia, e isso também diminui muito o estresse de tentantes, né? Que é algo que a gente fala muito pouco, mas diminuir o tempo acho que é bem relevante. Aí tem essa questão do autoconhecimento e acho que essa questão do monitoramento de questões de saúde, né? Então, isso para alguém já sabe, que já tem algum diagnóstico, ou para alguém também que não sabe, mas que quer, enfim, se conhecer melhor, entender por que tem ciclos tão irregulares, coisas assim. Um método quando ele é bem feito, bem organizado, bem ensinado, ele também pode te dar vários indicadores, né, de como está a sua saúde. Então, sei lá, se está com uma temperatura muito, muito, muito baixa, talvez seja o caso de você investigar a sua tireoide. Se você está tendo muco todos os dias, ou não está tendo muco nunca, isso também pode estar dando sinais do que está acontecendo. Então, claro, percepção de fertilidade não vai substituir, não vai ser um método diagnóstico, não vai substituir exames de sangue ou exames de imagem, enfim, quando for o caso de fazer eles, mas pode também te dar indicações do tipo, nossa, por aqui talvez seja um Sim. caminho interessante de você investigar. Ou, sei lá, comecei a fazer
sei lá, tô cortando açúcar porque eu tenho SOP e tô tentando diminuir aqui um pouco o consumo de carboidrato refinado. Como que meu ciclo responde a isso? Às vezes, seu ciclo não vai responder de um mês para o outro, né? Ficar super reguladinho. Mas com percepção de fertilidade, você vai estar lá vendo nas minúcias o que está acontecendo. Então, ele pode estar mostrando sinais de melhoras mais lentamente. Isso também pode te ajudar a falar: ah, tá, beleza, então isso que eu estou fazendo realmente está me ajudando. Ou isso que eu estou fazendo, tipo, não estou vendo resultado Uhum. nenhum. Você não fica tão dependente, né, do exame de sangue, do médico, do nutricionista. Você pode também buscar isso, as suas próprias respostas, o que que seu próprio corpo está te dizendo, e aí ir junto fazendo esse caminho. Sim. E o contrário às vezes também acontece, né? De achar que tem SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, porque teve um achado de padrão policístico no ultrassom e descobrir com a percepção de fertilidade que ovula, né? Que os ciclos são ovulatórios. E aí, opa, né? Eu tenho uma amiga que ela tinha tido o diagnóstico de síndrome do ovário policístico e aí a médica tinha falado que a chance dela engravidar era muito baixa, porque ela não ovulava. E aí ela teve uma gravidez indesejada. Então também é isso, né? Às vezes a mulher tá ali ciclando, tem muco, tem ovulação, mas não sabe, porque nunca parou para olhar para isso. E quando decide olhar, quando decide fazer o método, descobre que não tem, às vezes, né? Um desequilíbrio que achava que tinha, uma doença que achava que tinha. É interessante. É, e a gente tem um problema para discutir com os médicos, que é como está sendo feito o diagnóstico de SOP, né? E como não está Exato. sendo feito o diagnóstico de endometriose, mas acho que essa é uma outra conversa. Exatamente. Exatamente. E eu acho que as pessoas perguntam muito assim, né, que você falou um pouco, tem os livros, tem os blogs, tem o Instagram, o ideal é fazer, se a pessoa for fazer de fato o método, escolher um, e se possível, né, fazer com uma instrutora de percepção de fertilidade. E uma das coisas que você falou que eu achei muito legal é que a instrutora de percepção de fertilidade, ela vai ajudar a pessoa a adaptar o método para si, né, para a própria vida. Como que é isso? Porque eu acho que Então, tem várias pessoas desistem de tentar o método porque acham que vai ser super difícil, complicado. Nossa, mas eu preciso acordar todo dia de manhã, meu sono é irregular, ou, enfim, né? Meu ciclo é muito longo. Então, acho que essas adaptações, né? O legal da instrutora é justamente isso que você já tinha dito. sim, porque quando a gente está lendo, tentando estudar sozinha, tem muito detalhe, percepção de fertilidade. Então, a gente vai ter que fazer toda uma a gente tem que ter toda uma educação, né, sobre como funciona o nosso ciclo, aquilo que a gente estava falando de estrógeno, progesterona, de uma forma bem mais profunda do que isso ainda, para começar a entender. Isso é uma coisa que a gente basicamente não aprende na escola, né? Então já tem essa primeira barreira desse conhecimento mais teórico. Depois tem uma segunda barreira que é a prática, né? Então, o que na prática é realmente imprescindível? Eu realmente preciso tocar meu colo do útero, que a gente não falou, mas o colo do útero é um terceiro sinal. E muita gente tem, essa a gente estava falando, né, também da questão de pensar que a vagina é suja, e muita gente tem muita resistência a tocar o colo do útero, e aí acha, bom, nem vou olhar Nem isso vou daí, fazer porque o eu não vou método. tocar no colo do útero. E o toque do colo do útero, ele é útil, ele é um sinal bacana, mas ele é totalmente desnecessário para praticar percepção de fertilidade. Então, é só uma informação a mais, que em alguns casos aí vai ser mais útil. Então, sei lá, mulheres que estão amamentando e que realmente a temperatura vai ser muito difícil, talvez o colo do útero nessa fase seja realmente mais importante, porque é um ciclo complexo e ficar só no muco pode ser pouco, e aí o colo do útero pode realmente ser muito útil nessa fase. Em outras fases, talvez ele seja, enfim, a mais desnecessário. Mesma coisa a temperatura. Então, para algumas pessoas a temperatura é super fácil. Então, pessoas, sei lá, mais virginianas, que têm uma rotina super, né, super certinha, já a temperatura é muito óbvio. Mas para outras pessoas, sei lá, que trabalham no turno noturno, ou que, enfim, tem uma rotina muito doida, que não tem. Às vezes a temperatura pode ser muito difícil de tirar, e a pessoa acha, bom, nem adianta, nem vou tentar usar isso, porque temperatura é um sinal importante.
E você pode usar o método sem temperatura, se você usa o muco muito bem, a eficácia vai ser praticamente igual. Pode cair um pouquinho, mas vai ser muito grande a eficácia. Eu, por exemplo, tenho vários ciclos que eu fico de saco cheio, não tiro a temperatura, uso só muco e vou muito bem, obrigada. É, mas a temperatura é legal, né? Se dá pra tirar. Para algumas outras pessoas, sei lá, durante a semana tem uma rotina regular. Aí no fim de semana acorda muito tarde. Então pode ser que para essa pessoa vale a pena tirar a temperatura só durante a semana. Para outras pessoas vale a pena tirar a temperatura, mesmo acordando mais tarde, ela percebe que a temperatura fica estável. Então aí é realmente Uhum. uma questão de muita troca, né? De falar, tá, como que é a sua vida? O que se encaixa na sua vida? O que é possível para Sim, você? O que você tá afim? E aí, tá, vamos ver então, tentando fazer isso que dá para você, né? O que que é, tipo, tem coisas que não são negociáveis no método, tipo, observar um muco toda vez que você vai no banheiro não é muito negociável. Mas a temperatura dá para negociar muito. E aí a gente vai vendo, né, tá, como que seu corpo reage a cada coisa, e aí também aprendendo, porque não existe um gráfico igual ao outro. Realmente tem que ser. É bem individualizado, a gente parte de um sim. geral e vai chegando no específico. As perguntas das pessoas. Tava vendo aqui exatamente isso. Como que Então, tira a temperatura? a temperatura você. O ideal é ter um termômetro basal, que é um termômetro com duas casas decimais, porque a variação de temperatura ela pode ser bem sutil. Então, o termômetro convencional pode não pegar, mas assim, se você tem só um termômetro convencional na sua casa, quer começar a tirar com ele, pode tentar, para algumas pessoas funciona. E você deve escolher um lugar do seu corpo, então, ou na boca, embaixo da língua, sempre na mesma posição embaixo da língua, ou na axila, ou na vagina, usa sempre o mesmo lugar. E assim que você acordar, então, se você já levantou, foi no banheiro, sua temperatura já subiu, aí ela já vai ficar muito instável. Tem que ser assim que você acorda, tocou o despertador, já coloca o termômetro na axila. Idealmente, deixa o termômetro por 10 minutos, porque isso também vai estabilizar mais a sua temperatura. Quando ele apita, né, dá só uns 40, 50 segundos. E se você continuar com o termômetro por mais 2 minutos, você vai ver que a temperatura ainda vai subir bastante. Então, a gente tenta minimizar esse erro, deixando o termômetro por mais tempo. Mas se 10 minutos é inviável para você, também rola deixar só até o apito. E, e aí o importante é que você mantenha o mesmo padrão todo o ciclo, então o mesmo tempo. Tirar sempre no mesmo horário, então se acorda às 7 da manhã, entre 6 e 8 é ok. Se acordou depois das 8, anota no gráfico. Idealmente dormir por 5 horas seguidas. E se bebeu na noite anterior, também anota no gráfico, porque álcool pode alterar a temperatura. Então, acho que essas são as Uhum. principais coisas. E grosso modo, o muco, tudo bem que a temperatura é negociável, né? Se fizer, igual você falou, se fizer o muco muito certinho e se não der para medir a temperatura. Mas basicamente, o muco e a temperatura são bem importantes, né? O muco para saber os dias férteis, potencialmente férteis, né? E a temperatura para saber quando ovulou, né? Quando que começou a fase lútea. E daí, acho que uma dúvida também que é bem frequente é isso, né? Tá, comecei a observar que eu ovulo no meu 16º dia do ciclo, né? E percebo isso, meu ciclo é bem regular, fiz meus gráficos, e depois que eu ovulo, né? Tem sempre essa pergunta, quantos dias? Porque o muco, né? Quando a gente aprende a observar o muco todos os dias, e aí já começou, percebeu o muco, já evita a relação, porque é um dia potencialmente fértil, isso é uma informação que é fácil de assimilar, né? E a coisa da e aí depois, às vezes isso pode durar né, dura alguns dias. A temperatura subiu, a pessoa sabe que ovulou, e aí quantos dias que ela tem que evitar relações? Isso é uma coisa que é que é uma dúvida frequente assim. Tá, aí a gente entra nas regras mais específicas, né? Ah, Então. Não, mas tudo bem, vamos falar rapidinho sobre elas porque é importante. Em relação à temperatura,
a temperatura sobe quando a gente passa a produzir progesterona. Então, só que Sim, a temperatura pode subir por infinitos motivos, né? Tipo, você pode estar meio doente, você pode ter bebido na noite anterior, pode ter tido insônia, enfim, algumas coisas podem alterar a temperatura. Por isso, a gente sempre tem que ter 3 temperaturas altas seguidas. Não necessariamente seguidas, mas a sim. princípio seguidas. Porque aí a gente consegue meio que garantir que Que realmente está na não fase lútea, né? Que não foi é uma que não temperatura isolada. foi obrigatória. Isso. Então, a partir do 4º dia de temperatura alta, aí você já pode se considerar infértil. E assim, eu recomendo que leia, busque, procure um pouco mais sobre como desenhar a baseline, que é como a gente consegue realmente definir, né, que a temperatura subiu. Existe uma regra específica para isso. Sim. É, e aí também tem a regra do muco. Então, muco é uma coisa que a gente analisa em si mesmo, né? Tem todas as regras do muco, tem todas as regras da temperatura. Depois a gente pode juntar essas coisas para confirmar, com o intuito de confirmar a ovulação, não de determinar a fertilidade. No Justiça, a gente vai determinar a fertilidade basicamente pelo muco. Então, começou a ter muco, considera fértil. E aí, o último dia de muco pico, que é o dia que você tem um muco elástico, né, que estica mais do que 2,5 Uhum. centímetros, transparente, ou com aquela sensação deslizante que eu tinha falado antes, isso a gente chama de muco pico. Então, o último dia que você tem esse tipo de muco, ele está associado com a ovulação. A ovulação pode acontecer entre 2 dias antes e 3 dias depois disso. Então, o muco ele também consegue de certa forma, indicar ovulação, né? Não é uma confirmação, mas é uma indicação legal se você soma com algumas outras coisas. E aí, portanto, depois desse dia de pico, né, o último dia desse muco, você ainda conta 3 dias, porque a ovulação ainda pode acontecer até 3 dias depois desse muco. E aí, a partir do 4º dia, você também pode se considerar infértil. Então, e aí também é a questão da regra de 3 dias de pico. Isso é sempre uma coisa que eu passo bastante tempo falando quando eu estou ensinando. Sim, Mas tem que prestar atenção nisso, porque esses 3 dias podem ser dias secos, né? Dias em que não tem muco. E aí, se você tem relação nesses dias, você pode engravidar. Então, a ausência de muco não necessariamente significa exato. infértil. Sim, porque se ovulou, o óvulo está lá, né? O óvulo está descendo, então pode ser que o muco já não esteja presente, mas o óvulo está ali, né? Então é uma coisa importante mesmo, né? E é o que você falou, acho que juntar, tem as regras da temperatura, tem as regras do muco, e acho que juntar as regras, né, é importante porque você faz uma percepção de fertilidade melhor, salvo algumas exceções em que isso é inviável, né? Na temperatura, por exemplo. E que a gente chama de sintotermal, né? Então, quando você quer sintomas, basicamente muco, termal, temperatura. Então, quando você soma isso, aí realmente que dá para chegar nessa eficácia de 99,6. Quando usa Sim. só muco, provavelmente vai ser um pouquinho mais baixo do que isso. Vai ficar em torno de 98%, que isso em uso perfeito, né? Então, não é um problema muito, muito grande não tirar a temperatura, desde que você tenha uma educação muito boa no muco. E educação muito boa no muco é muito difícil sozinha, porque é uma Sim. coisa mais difícil de aprender a ver, ter certeza do que você está vendo, seguir as regras. As regras são um pouco mais complexas do muco mesmo. Mas é só uma fase de aprendizagem. Então, a partir do momento que você aprende o muco, ele fica muito óbvio e muito, muito fácil. Porque é só você ir no banheiro e passar papel. Não demora nem Uhum. 2 minutos por dia. É uma Então, ferramenta simples, né? Mas esse aprendizado, ele é complexo. é. E aí tem uma pergunta que a dor de ovulação pode vir antes ou depois, e assim, independente da a dor de ovulação, né, que muitas mulheres referem sentir, não é um dos sinais, né, que os métodos de percepção de fertilidade ensinam. Então isso eu acho bem importante a gente falar, né? Várias pessoas dizendo que sentem dor de ovulação e talvez sintam mesmo. Eu mesma nomeio as minhas dores de ovulação, percebo, né, que eu fico sensível, tenho umas pontadas, às vezes tem uma cólica que fica alguns minutos, às vezes até horas, mas não é um dos sinais que a gente leva em consideração, né? Porque a gente vê algumas distorções e simplificações que, claro, né, não são percepção de fertilidade, mas das pessoas que estão buscando autoconhecimento
e começam a nomear esses sinais que o corpo vai dando, né, de um corpo cíclico, mas eu acho que talvez ficar presa a esses sinais somente pode confundir bastante, né? E pode ser bem falho, assim. Então, a dor de ovulação pode existir, pode coincidir, mas se não tiver o estudo do muco e da temperatura, ele não é um sinal válido, né, para contracepção. Assim, a gente tem que diferenciar entre sinal primário e sinal secundário. Então, sinal primário é o que acontece com todo mundo em todo ciclo, que é muco, temperatura, colo do útero, fitinha de LH. Dor de ovulação acontece em mais ou menos 50% das mulheres, e mesmo assim, algumas pessoas relatam que tem em um ciclo, não tem em outro, então não é um sinal 100% confiável, o que não significa que ele é um sinal descartável, né? Ele é um sinal secundário. Ele tá aí. Se você tem, vale muito a pena observar ele, não tem por que não observar. É que ele não pode ser usado, né, como algo que serve para todo mundo sempre. E aí entra, enfim, nos gráficos de percepção de fertilidade, em geral, a gente tem uma área que a gente coloca lá os sinais secundários, que pode ser a dor de ovulação, que pode ser variação de humor, libido, sensibilidade nos seios. Alguém perguntou também do padrão da saliva. Isso também pode ser considerado um sinal secundário, mas não existem grandes estudos, não existe uma grande sistematização para esse tipo de sinal, enquanto uma observação primária de fertilidade. Então, a dor de ovulação é isso, né? Ela pode ser confundida com gases, então tem algumas outras coisas que podem causar esse tipo de dor nessa região. Por isso que também não deve ser considerada sempre, e ela também não indica necessariamente o momento da ovulação. Então tem gente que, tipo, tem dor de ovulação, e aí a temperatura sobe em outro dia, o muco para de aparecer em outro dia, e aí quando foi minha ovulação? Não dá para saber. Tipo, Sim. é tudo medida indireta, né? Então, a dor de ovulação não é mais precisa, porque a gente tem essa tendência de achar que ela é mais precisa do que o muco ou a temperatura. E a dor de ovulação está sendo causada por causa de uma inflamação que acontece durante a ovulação. A gente produz prostaglandina, que é a mesma substância que causa a Sim. cólica na menstruação, ela também é produzida durante a ovulação. Então, essa dor está muito mais relacionada com essa produção de prostaglandinas do que necessariamente com o rompimento do folículo, que é um processo bastante lento também, né? Ele demora um tempo, então não é uma dor pontual, tipo, cortei, sei lá, um pedaço da mão e aí começou a sangrar, e tipo, a ovulação não é isso. Ela é mais lenta. Então, E a dor pode vir antes ou depois, né? E ela pode durar várias horas mesmo, né? sim, é normal. Uhum. Tá, então acho que a gente pode responder essa, e aí, enfim, não sei se você quer voltar, se você quer falar mais, ou se a gente fica por Não, acho aqui. que pode responder essa. E aí depois eu acho que uma coisa que é legal é a gente deixar, talvez nos comentários da live, algumas dicas de leitura, para quem quiser se aprofundar, começar essa investigação, sabendo dos limites, né, que é, mas eu acho que são informações sempre válidas, né? Tá, então, do teste de ovulação, o teste de ovulação está medindo o LH. Então, quando você tem o pico de LH, o teste de ovulação vai ficar positivo, e isso provavelmente é um bom sinal de que a ovulação está muito próxima de acontecer. Porque quando tem o pico de LH, a ovulação acontece de 24 a 36 horas depois. Existem algumas situações em que pode dar falso negativo, falso positivo. Falso positivo especialmente em quem tem síndrome dos ovários policísticos. E o problema do teste de ovulação ele só indica o pico de LH. Então você já estava fértil alguns dias antes. Isso é problema tanto para quem está tentando engravidar quanto para quem quer evitar gravidez. Por isso, Exato. só ele não é suficiente. Ele pode ser uma boa ajuda, ele é um sinal primário, você pode fazer ele, mas não adianta fazer ele sozinho. Às vezes eu vejo muito isso, principalmente em pessoas que estão querendo engravidar, né? E aí, às vezes, perde um dia super fértil, que o muco seguraria ali os espermatozoides por 3, 4 dias, que estava com libido, porque ficou esperando a fitinha. E aí, quando tem relação, né? Poderia ter tido relação 2, 3 dias super férteis, e tem só naquele dia e não engravida, né? Então, acho que é importante falar dos limites desses testes mesmo.
Ah, e tem um fetiche no teste, né? Tipo, o teste acaba sendo caro. Se você for ficar fazendo teste todos os dias, você vai gastar uma boa Sim. grana que você podia investir em aprender a ver o seu lucro melhor. Eu acho que também volta nisso na medicalização e na não confiança no nosso próprio corpo, né? Temperatura e muco são os sinais mais importantes. O teste de ovulação pode ser usado? Sim, ele é ótimo, mas acho que confia em você, é o principal. E aí, de outras coisas, queria convidar vocês. Então, eu tenho um curso online que você aprende tudo sozinha. É uma opção mais barata, né, que eu ofereço. E aí tem um material mais completo em português. Não está aberto, porque, enfim, é assim que eu me sustento. Mas vocês podem olhar depois lá no site, se vocês tiverem interesse. Eu também faço atendimento individual e em grupo. E se vocês quiserem, eu tô com um cupom de desconto, chama Individual 10. Não, acho que é Individual 10, isso, que tá no para ir para fazer o atendimento individual, e aí tem todo um acompanhamento, além dessa parte de estudo próprio. Se alguém tiver dúvida, também pode entrar em contato comigo, no inbox, qualquer coisa. Tô aí e acho que depois, não sei se eu falo também todos os livros e outras possibilidades, ou se a gente deixa nos comentários só. Eu tô só com medo de perder a live. Eu não sei se ela corta sozinha, mas acho que a gente pode deixar nos comentários sim, porque aí fixa, a gente pode ir comentando até o nome dos livros, dos instas, das blogs. Acho que é legal. Obrigada, Carol. Acho que foi muito bom. E bom, é um tema que a gente poderia falar várias horas, mas o objetivo era ser uma introdução mesmo, para quem se interessa, para quem acha que não consegue, saber que pode conseguir, e para aprofundar caso tenha interesse. E é isso. Isso, só Muito para falar, eu obrigada. falei com o combinado, é Individual Flue 10. Obrigada, Mar. Flue 10? Ah, Flue de frequência, então ficou, enfim. boa, boa. Mas a Maravilha. gente vai visitar depois. Então, obrigada, um Então tá bom. beijo, obrigada pelo convite. Beijinho. Tchau, Tchau, tchau. tchau.